Boa noite, pessoal. Meu nome é Fagner Oliveira. Estou fazendo a atividade do professor Leonardo, atividade de EAD. Bom, eu escolhi estilos de liderança em projetos, um tema para falar. Vamos lá. Bom, meu nome é Fagner Oliveira. Já sou formado em análise e desenvolvimento de sistemas pela Universidade Unifiel e agora estou fazendo gestão de projetos. Bom, minha profissão atual é analista de sistemas da empresa Accenture do Brasil. Esses serão os tópicos abordados no meu seminário online. O que é a liderança, características de um bom líder, a origem da liderança e quais são os tipos de líderes. A importância de um líder em um projeto. O que é liderança? Conforme definido no PMI, a liderança é a capacidade de realizar trabalho concentrando os esforços de um grupo de pessoas para um objetivo comum que lhe permita trabalhar como uma equipe. Bom, nesse ponto, eu acredito muito que o recurso que está alocado na equipe não só deve executar as tarefas, mas sim deve entender o porquê e qual será o objetivo, né? Então, eu acho que isso resume bastante, né? A pessoa entender o objetivo comum, chegar a saber o que ele está fazendo, para que serve e o que ele vai atingir, né? E tirando que um bom líder, na minha visão, igual nós estamos vendo a figura na tela, ele tem que ser, acima de tudo, uma boa pessoa. A característica de um bom líder: uma visão de para onde ir e como ele vai chegar lá. Líderes visionários podem facilmente habilitar e capacitar as pessoas e fazer senti-las como parte de uma causa maior e importantes para o projeto. Nesse ponto, foi o que eu acabei de falar. O líder tem que incentivar as pessoas a atingir o foco do projeto, né? O objetivo do projeto, indicar que ela faz a diferença ali. Boa capacidade de comunicação. É essencial para garantir que todos estejam cientes das regras básicas e o status do projeto, responsabilidade e desempenho. Isso basicamente é o comprometimento do líder para com a empresa e a sua equipe, né? Ser bem comunicativo e ser bem transparente com as pessoas na qual ele desenvolve o seu dia a dia, o trabalho. Habilidades de negociação. Permite que a equipe avance persuadindo se necessário para garantir o sucesso do projeto e da equipe. Você tem que ganhar os corações e as mentes dos membros de sua equipe para que eles absurdamente confiarem em você. Esse ponto é muito interessante porque muitas vezes a equipe reflete a liderança. Então, quanto mais transparente você ser com a sua equipe, você vai conseguir desenvolver as melhores atividades, né? Sirva-se de exemplo fazendo. O líder, o líder não basta somente pregar para os membros da equipe sobre o que eles deveriam estar fazendo. Faça você. Com isso, vem a integridade pessoal como líder. O único comportamento aceitável é ser ético em todos os momentos e ser um exemplo para todos os membros da equipe. Isso seria resumindo liderar, por exemplo. Se o líder gosta que todos cheguem cedo, ele vai ter que ser o primeiro a estar lá. Isso já é o reflexo dele, né? Liderando, por exemplo. Bom, nesse ponto eu estava pesquisando bastante para saber de onde veio essa origem da liderança, né? É muito. Isso eu fiz um resumo sucinto para a gente poder ter uma noção. A história da liderança é antiga. Nasceu na região da Mesopotâmia. Foi a região onde provavelmente começou a história, por volta de 4000 a.C. Era uma rica região da Ásia Menor, localizada nas planícies férteis banhadas pelos rios Tigres e Eufrates, os quais lançaram suas águas no Golfo Pérsico. A Mesopotâmia corresponde em grande parte ao atual território da República do Iraque.
Começar ali os vestígios da liderança, a necessidade de viver em conjunto em sociedade. Surgiu líderes para que este projeto fosse seguido. O conceito de liderança ressalta de forma surpreendente a capacidade de alguns indivíduos comoverem, inspirarem e mobilizarem massas populares de forma a caminharem juntos na busca do mesmo objetivo. Independente de seus objetivos, os grandes líderes deixam a sua marca na história. Deixa uma característica pessoal, né? Nós temos exemplos de grandes líderes em nossa história que conseguiram conduzir as pessoas a atingir o objetivo, né? É esse a origem da liderança. Pelo menos foi o que eu estava pesquisando, que eu consegui chegar num consenso. As características de um bom líder. Seja otimista. Os líderes devem ter sempre uma visão positiva sobre o que está vindo pela frente, não importa o que. Otimismo passado adiante para os membros da equipe, que ajuda a criar um ambiente saudável para todos. Isso seria o líder sempre pensando de uma forma otimista e sempre tirando uma boa experiência, né? Aprendendo com os erros. Né? Conduta ao sucesso. Conduza ao sucesso, desculpe. O líder precisa ter a capacidade de realmente inspirar, capacitar e apoiar os membros da equipe, por meio de um projeto para garantir que todos serão bem-sucedidos. Fique frio. Não há nenhuma razão para perder o controle. Bons líderes tomam desafios como oportunidades para desenvolver suas próprias habilidades de resolução de problemas, e há sempre uma oportunidade para tentar influenciar os resultados. Bom, nesses dois tópicos eu acredito que um completa o outro, né? Porque a partir do momento que você tenha mais desafios, você consegue conduzir as pessoas ao sucesso. Eu acho que o líder cresce dessa forma, criando substitutos, para ele poder atingir ainda mais os seus objetivos na sua carreira ou os interesses da empresa. Isso é bem interessante. Quais são os tipos de líderes? Aqui eu vou abordar um pouquinho do que eu estava pesquisando referente ao que seria os líderes que temos, quais são as características definidas. Líder autocrático, estilo mais antigo, no qual o líder toma as decisões isoladamente, cabendo aos demais membros da equipe acatar. Líder democrático, nesse estilo, a equipe participa ativamente das decisões, o que não significa, porém, que a importância do gerente de projeto como líder seja reduzida. Ao contrário, nessa situação é que ele poderá demonstrar as várias habilidades relacionadas à liderança. Líder liberal. Maior parte das decisões é tomada pelo membro da equipe, que gozam de ampla liberdade de definir as soluções e os caminhos a serem adotados. Líder servidor. O gerente de projeto faz o papel de mentor para os membros da equipe, fornecendo as ferramentas e os recursos necessários à realização das metas estabelecidas. Bom, esses são os tipos de líderes que eu estava pesquisando, que eu fiz um resumo sucinto aí, como toda a apresentação, dando um foco naquilo que eu acredito que seja mais interessante para todos saberem. A importância de um líder em um projeto. Um líder precisa de saber assumir as suas responsabilidades, para além de possuir uma enorme capacidade de lidar da melhor forma com a pressão. É difícil de acreditar, mas existe ainda muitas pessoas que pensam que ser líder é a mesma coisa que ser gerente ou chefe. No entanto, empresas de sucesso precisam de líderes que tenham determinadas qualidades e atributos. Se os gestores não tiverem um genuíno comportamento e atitude de um líder exemplar, tudo ficará no discurso, na intenção e pouco ocorrerá de concreto, de efetivo dentro da empresa no dia a dia. Para algumas pessoas, essas qualidades são inerentes, já nasceram assim. Para outras, é preciso desenvolver determinadas práticas para seguir a ser um bom líder. Bom, em todos os objetivos, quanto mais prática, melhor. Se você não nasceu um líder nato, como eu citei nesse ponto, existe a possibilidade de você sempre, com a sua experiência, agregar ainda mais na carreira das pessoas e futuramente ser um bom líder, né? Sendo sempre tendo o foco de ser uma boa pessoa inicialmente. A importância de um líder no projeto, vamos continuar ainda nesse mesmo tópico. A liderança não deve ser confundida com chefia ou gerência. Um bom gerente ou um bom chefe não deve ser.
necessariamente um bom líder. O líder nem sempre é um gerente ou chefe. Na realidade, os líderes devem estar presentes em nível de direção, gerência em todos os seus níveis hierárquicos, ou seja, em todas as suas áreas de atuação. Contudo, é na gerência que reside o ponto mais crítico da liderança. Nele, são elaborados e traduzidos os objetivos e necessidades da empresa e transformados em metas e esquemas de trabalho, para serem implementados e realizados pelos demais níveis da hierarquia empresarial. A gerência passa a atuar como intermediária entre os objetivos fixados pela alta direção e os meios utilizados pelo nível operacional. Nesse ponto, podemos ver que o gerente de projetos, que o gerente de projetos tem uma grande responsabilidade, porque abaixo dele tem líderes de equipe e tem chefes também. E tem que ter um bom jogo de cintura para, acima de tudo, ser um bom líder. Continuamos ainda com o mesmo tópico. Bom, vamos lá. Mesmo com todas as diferenças, em algumas empresas ainda se confunde o papel de líder com o de chefe. Porém, liderar é um processo mais amplo. Chefiar é simplesmente fazer um grupo funcionar para que seja atingido determinado objetivo. Já liderar é a habilidade de exercer a influência e ser influenciado pelo grupo, através de um processo de relações interpessoais adequados à a consecução de um ou mais objetivos comuns a todos os participantes. Mas, a cada dia que passa, essa diferença se torna mais aparente, fato pelo qual o termo chefe está sendo substituído pelas expressões supervisor, inspetor, coordenador, dentre outros. Nesse ponto, desculpe pela minha dicção algumas palavras, mas pelo que eu entendi, que eu citei aí, é que o líder tem muito mais influência do que chefe. As coisas andam muito mais em alguns determinados pontos quando você é mais líder do que chefe. Você acaba trazendo a pessoa para trabalhar consigo, atingir o seu objetivo perante a líder, né? Para poder fazer com que todo mundo se torne parte daquilo. Bom, segue algumas diferenças entre as visões de chefia e liderança. Isso aqui eu encontrei essa tabela na internet, eu achei bacana em alguns sites que eu naveguei e eu coloquei aqui para citar porque me chamou bastante atenção. Bom, chefe ordena, líder solicita, chefe impõe seu ponto de vista, líder está aberto para sugestões, chefe controla as atividades, líder confia ao declarar funções, chefe é paternista, protege uns e persegue outros. Líder, presta atenção em cada um dos seus subordinados, sabe explorar suas habilidades. Chefe é autoritário, líder é democrático. Chefe cria um clima negativo de segurança e ameaça. Líder conquista positiva de credibilidade através da admiração e respeito dos seus mútuos. Chefe tem dificuldade para se expressar, líder comunica-se bem. Eu acredito que nesse deu para exemplificar bastante do que eu falei. Bom, e aqui eu coloquei um vídeo que fala um pouquinho sobre o que eu acredito, né? E eu agradeço a todos, desculpe alguma coisa, e seria isso aí. Obrigado. Diga, François, qual é a sua filosofia de liderança? Como você inspira seu time a fazer o melhor? Pelo exemplo. Sempre tentei liderar pelo exemplo, sim. E está certo. E está muito certo. Mas como consegue fazê-los ser melhores do que eles acham que podem ser? Eu acho isso muito difícil. Inspiração, talvez? Como nos inspirarmos para a grandeza quando nada menos será o bastante? Como inspirarmos os que estão perto de nós?
Às vezes eu acho que é usando o trabalho de outros. Na ilha Robben, quando as coisas ficaram muito ruins, eu achei inspiração num poema. Um poema? Um poema vitoriano. Só palavras. Palavras, meu jovem, que me faziam levantar quando eu só queria ficar deitado. Mas você não veio até aqui para ouvir um velho dizer coisas sem sentido, não é? Não, por favor, senhor presidente. Faz todo sentido para mim. No dia de um grande jogo, quando estamos no ônibus, a caminho do estádio, ninguém fala. Ah, sei. Estão todos se preparando. Isso. E quando eu acho que todos estão prontos, eu faço o motorista tocar uma canção que eu escolhi, que todos conhecem. E nós ouvimos as palavras juntos. Isso ajuda. Eu me lembro de quando fui convidado para as Olimpíadas de 1992 em Barcelona. Todo mundo no estádio me recebeu com uma canção. Na época, o futuro, nosso futuro, parecia obscuro. Mas ouvir aquela canção nas vozes de pessoas de todo o planeta me fez ter orgulho de ser sul-africano. E me inspirou a voltar para casa e fazer o melhor. E me permitiu esperar mais de mim mesmo. Posso saber qual era a canção, senhor? Era Deus abençoe a África. Uma canção muito inspiradora. Precisamos de inspiração, François. Porque para erguer nossa nação, nós todos temos que superar nossas próprias expectativas.